E aí, turma, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. É muito bom ter vocês aqui. Vem aqui embaixo, já se inscreve. Vocês passam por aqui muitas vezes e acabam não se inscrevendo. E eu sei que você acompanha esse trabalho, você gosta, mas aí você se inscreve e do ladinho aparece um sininho. Você clica nele e esse sininho permite que você seja notificado para todo novo episódio que for ao ar. Cada episódio mais inspirador, e hoje eu tô com um episódio muito inspirador. Tô aqui com o Thiago da Missão Adora, eu vou apresentar ele para vocês. Nós vamos apresentar também o projeto todo, que inclusive você pode fazer parte desse projeto. Nós vamos mostrar para vocês ainda nesse episódio como que você pode contribuir e colaborar para que mais e mais vidas possam ser alcançadas, e você não perde por esperar. Esse podcast, ele tá imperdível. Thiago, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. É muito bom poder saber desse trabalho que você está realizando, é um trabalho maravilhoso. E o Thiago que está aqui, gente, ele vai contar um pouquinho da experiência, porque ele está lá no campo, ele está lá tendo as experiências, principalmente com as crianças. E é um trabalho que precisa que nós venhamos falar. Não é um trabalho apenas voltado para a igreja, é um trabalho voltado para todo cidadão nesse mundo que quer tornar o mundo um lugar melhor. Inclusive, você que está aqui pode participar nos comentários aqui embaixo do vídeo. Você consegue participar falando, dando sua opinião, discutindo. Quando você abre aí o chat, você vai ver que tem um cifrãozinho nesse chat. Você clica nesse cifrão e você ajuda aqui o nosso trabalho também, que é tão importante quanto, porque nós também permitimos que pessoas como o Thiago e tantos outros venham aqui. A gente consegue expor o trabalho para que mais pessoas conheçam o trabalho e ganhem a abrangência necessária para que o nome do Senhor seja glorificado, vidas sejam transformadas. Bom, vamos lá. O Thiago, gente, ele é o Thiago Guerck, casado com a Caroline, pai do Benjamin. Ele é diretor da Adore, atua com plantação de igrejas na Ásia através da educação. São mais de 22 igrejas abertas, 3 escolas, 2 orfanatos, mais de 2.000 alunos e mais de 4.000 pessoas convertidas frequentando igreja. Então ele está fazendo um trabalho relevante, glória a Deus por isso. É um prazer ter você aqui. Thiago, como que surgiu isso na sua vida? Como que você decidiu, olha, eu vou iniciar um trabalho de uma ONG, vou fazer isso. O que aconteceu? Deixa a gente te conhecer, entender como que isso começou. Amém. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Douglas. Prazer mesmo. Teu público, muito obrigado pela oportunidade. Eu digo que missões começou na minha vida logo que eu nasci, tá? Eu já entendi que Deus me chamou para isso desde muito novo. Eu sou de um lar cristão, meus avós são pastores, e eu tive a minha primeira experiência de cura com alguém quando eu tinha 4 anos. Quando eu orei para uma pessoa, a pessoa foi curada com 4 anos de idade. Então, eu procurei levar a minha vida para esse lugar. Com 13 anos, naquela fase da adolescência, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava lendo um livro do Reinhard Bonnke, eu li uma frase: o meu sonho é fazer o céu cheio e o inferno vazio. Grande evangelista. A partir dali eu entendi o que eu queria ser. Eu queria ser um pastor, eu queria ser um missionário e correr atrás para isso. Podia fazer o quê? Juntava dinheiro, final de semana ia comprar cachorro-quente, comia com um morador de rua, no interior de São Paulo. Quantos anos? Com 13 anos. Aos 14 anos, a minha família precisou se mudar para Curitiba. E numa reviravolta, nós acabamos tendo que morar dentro da Jocum. E ali, o que era para ser uma coisa temporária, eu fiquei 9 anos servindo. Então, eu digo que Deus, ele traçou meu caminho para missões desde muito cedo, desde muito novo. Eu tive muitas experiências com missões. E a Adore, ela apareceu na minha vida no momento chave. No momento que eu tinha feito uma transição de carreira, eu trabalhava num banco, eu já tinha feito minha faculdade, eu tinha achado que missões tinham se encerrado na minha vida. Até chegar um momento em que Deus me apresentou a Adore através do meu irmão. Depois vocês vão ver ali a escola do Camboja, quem fundou foi o meu irmão. E ele falou, gente, eu preciso de um casal que ministre, que sejam pastores e que trabalhem no Brasil com igrejas. Você é uma família de quantos irmãos? Um só. Eu só tenho mais um irmão. E a partir disso, né, eu fui convidado a conhecer a Adore e vim com a minha esposa, então a gente passou a integrar a equipe. Hoje são 10 anos servindo então a nesse Adore ministério. foi, em tese, ela foi desenvolvida pelo seu irmão? Não, pelo pastor Naya. Pastor Naya e a pastora Juliana, que fundaram a Missão Adore na Índia. Aí já estava com 8 anos quando nós entramos. Então já tinha um trabalho estabelecido na Índia, com escola e orfanato, e no Camboja tinha acabado de inaugurar a escola. E precisava fazer essa expansão. A Tailândia ainda nem existia no nosso radar. Começamos a caminhar para a Ásia a partir daquilo dali.
Então foi esse o caminho que nós traçamos. Entendi. E aí, a partir do momento que você percebe que você tem que sair do banco, como foi esse processo? Porque assim, você tá lá com faculdade, estabelecido financeiramente, você já era casado? Já era casado. Já tinha filhos? Não, ainda não. Tinha filhos. Então, tinha recém-casado. Então você estava casado financeiramente, e aí você vai lá e decide deixar tudo isso. Exatamente. Eu fui lá, eu conversei com a minha esposa, falei, se Deus está chamando, bora lá. Né? Ela também trabalhava, ela é formada em contabilidade, ela trabalhava na contabilidade de uma empresa, e o chamado veio para nós dois. Né? A Dora, ela trabalha com famílias, família servindo a Deus. Então foi quando nós tomamos a decisão de deixar nossas carreiras para caminhar em direção do propósito maior, do chamado maior. Não foi uma decisão fácil, nunca é uma decisão fácil. Todavia, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Entendeu? A gente passou alguns apertos, alguns processos, mas tudo isso conduziu para que nós somos hoje. Então, toda a dificuldade, toda a luta, tudo nos trouxe para quem nós somos hoje. E hoje posso falar tranquilamente, foi a melhor decisão da nossa vida. Hoje você já tem quanto tempo de Missão Adora? Há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Tá bom. E a partir do momento que você decide sair do banco e começar esse trabalho, qual foram os maiores desafios que você enfrentou para começar? Todo mundo me chamando de louco, né? O desafio familiar, o desafio de se enquadrar novamente, tá aí agora, né? Aquela segurança toda que a gente tinha, não tinha mais. Agora a gente vai entender o que é realmente viver debaixo da dependência de Deus. E foram as melhores experiências da nossa vida, onde você vê Deus cuidando de cada detalhe, Deus cuidando, suprindo sua casa, sua família. Eu lembro de uma situação que minha esposa queria comer um pastel. Eu não tinha dinheiro para comprar um pastel para ela. E no final daquele dia, a gente foi convidado para ir para um aniversário, tinha uma mesa forrada de pastel. Eu ouvi Deus falando com a gente através de um pastel. Falei, vocês não estão sozinhos, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Forte, hein? Então, eu digo que assim, experiência com Deus, nível de milagre, você começa do pastel para o palácio. Ele é um processo que você não consegue abortar ele. Deus nunca vai ser tudo para você até que ele seja a única coisa que você tenha, né? Essa dependência é um processo importante. Aí você entra para a Missão Adora e começa a trabalhar. E você já tinha feito algum tipo de viagem missionária antes disso? Você já tinha conhecido algum lugar, como esses lugares que a Missão Adora já ocupa, já está lá? Você já tinha tido algum tipo de experiência? Fora do Brasil, não. Ainda não? Ainda não. E como foi a sua primeira experiência? Assustadora. Fala mais. Eu lembro que a primeira viagem que nós fizemos foi em dezembro de 2016. Nós fomos para o Camboja. Chegando no Camboja... Camboja fica onde? Só para o pessoal saber. Fica no Sudeste Asiático, fronteira com Vietnã e Tailândia. Chegando no Camboja, eu comecei a enxergar um pouquinho diferente do mundo, né? Porque eu queria uma igreja para congregar, não tinha igreja para congregar. Eu queria ir no domingo, eu queria sair passear, não era seguro, não era um lugar tranquilo para você ir. E eu lembro que você chega naquele gás, eu quero trabalhar, eu quero evangelizar, e junto com as crianças e tal. Eu entrei num ativismo violento naquela primeira viagem, eu estava super empolgado com aquilo. E eu tive um dia de folga, dos 17 dias que eu parei lá, tive um dia de folga. Nesse dia de folga, eu queria dormir até um pouquinho mais tarde, tinha um templo budista atrás da casa que a gente estava. E naquele dia, 5 da manhã, um monge passou a mão no microfone e começou a gritar. E começou a gritar 5 da manhã. Você acorda repreendendo. Falei, sai daqui, demônio. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, o único dia de folga, eu quero dormir. E foi 5, 7 da manhã, já viu que não dava, o cara não parava. Meio-dia já sabia fazer junto com ele. Já. 5 da tarde ele fez a última vez. Foi o único dia, eu fiquei o dia inteiro, beleza. Aí chega o final do dia, você é crente. Você quer a tua recompensa. Eu fui pro quarto, fechar a porta, falar com meu pai que tá em secreto, que eu queria minha recompensa, afinal de contas, eu queria orar, né? E eu lembro que eu senti Deus falando no meu coração. Falei, poxa, você fala que você me ama. Mas esse camarada acabou de passar 12 horas gritando pra uma pedra, que não vai responder a oração dele, que não tá ouvindo o que ele tá falando. E não tem poder sobre perdoar pecados dele. Quando foi a última vez que você chorou na minha presença, que você orou, você falou que eu sou santo por 12 horas? Então, eu acho que foi uma das experiências mais impactantes que eu tive.
A partir daquilo dali, eu achei uma igreja para ir numa cidade chamada Sihanoukville. Prostituição infantil escancarada. Eu vi um senhor de uns 60 anos com uma menina de uns 12 no colo, alisando ela. E naquele dia a gente conheceu uma pastora, e essa pastora falou, vocês não querem pregar para os jovens da minha igreja? Eu falei, com certeza. E de repente chega um, chega outro, eles não chegaram tudo de uma vez. Foram chegando. Aí os jovens foram louvar. Eu nunca ouvi eu nunca senti uma presença de Deus na forma que aqueles meninos estavam louvando. No final da ministração, eu estava quebrado já. Chega o missionário e fala, olha, a maioria desses meninos aqui estão aqui escondidos. E se os pais souberem que eles estavam dentro de uma igreja evangélica, eles nunca mais pisam em casa. Eles são expulsos. Então, a partir daquilo dali, eu acho que assim, foi muito confrontante tudo que eu acabei vivendo dentro do Camboja. Então, o difícil não foi estar lá a partir daquele momento, foi sair de lá. Eu digo que eu nunca mais consegui sair do Camboja, nunca mais consegui sair da Ásia, depois que eu tive esse nível de profundidade de experiência. Caramba, é osso, né, cara? Porque é uma situação muito complicada. E como que você começou a pensar e se comportar a partir do momento que você começa a comparar aquela realidade com a realidade do Brasil? Essa é uma linha muito fina, porque a primeira coisa que gera é revolta, humanamente falando. Poxa, a gente tem tanto, os caras não têm nada. Só que você fica numa linha tênue entre o inconformismo que vai te levar a fazer alguma coisa e a crítica. E a escolha é sua. Você que vai escolher se você vai querer bater na igreja ou se você vai querer fazer algo para... Gente, podemos fazer mais. Podemos pregar mais. Podemos evangelizar mais. Podemos ofertar mais. A gente pode se doar mais. Então, quando eu me vi diante dessa escolha, eu escolhi o lado de procurar servir a igreja. Servir a igreja da melhor forma que eu pudesse. Servir com treinamento, servir com palestra, servir com pregação. Nunca cobrei para ir pregar, para ir dar treinamento. E olha que eu já tive treinamento de começar, tipo uma imersão. Você começa às 9 da manhã, vai até 9 da noite. É uma imersão. Exatamente. E a partir disso, eu entendi a forma de servir a igreja com o meu inconformismo. Não com a minha crítica, mas com o meu entendimento de que sim, nós podemos fazer mais. E como que você vê a questão cultural, né? E a questão econômica de cada país? Porque você está lá, Camboja, e você começa a observar o quão difícil é a vida deles. E aí você vem para o Brasil e você vê a realidade do Brasil, que muitas vezes se diz que é um país que passa necessidade, que é pobre, que passa fome. Mas comparado àquele lugar, o que você conseguiu perceber de comparação agora com uma visão mais econômica, política, cultural, nas suas diferenças? Eu digo que assim, ó, o Brasil é um gigante. O Brasil é um gigante. Potencial, economia, tecnologia, coisas que eles não têm lá, sabe? Então, eu vejo que o Brasil, apesar de todos os seus desafios, o Brasil ele tem muita oportunidade. Coisa que eles não têm. A cultura deles não gera oportunidade, a economia deles não gera oportunidade, a forma de pensar deles não gera oportunidade. Porém, isso tem uma causa. Eu não sei quantos sabem, mas o Camboja, há 50 anos atrás, passou por um golpe militar, onde morreu 1/3 da população. E faz pouco tempo. Tem muita gente que está assistindo a gente aqui que era criança ou era adolescente que estava acontecendo isso lá. Então, quando se levantou o líder, o Pol Pot, ele queria fazer o ano zero do Camboja. Ele esvaziou as capitais, inclusive tem um documentário nosso de 40 minutos mostrando isso. Ele esvaziou as capitais para zonas rurais, zonas de matança. Ele matou todos os professores, todos os religiosos. Ele matou todas as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever. Pessoas que usavam óculos, eles achavam que era um cara de intelectual. Eles mataram, mas mataram torturando. Inclusive, tem os lugares de matança onde você anda no Camboja que tem ossos de humanos ali que estão ali preservados para memória. Tem um lugar chamado Tos Leng, que era uma escola e virou uma prisão. É toda manchada de sangue, o piso, as paredes, por causa das pessoas que eram torturadas ali. Tem milhares de fotos deles ali, tem pilhas de crânios ali.
E o que aconteceu? Isso foi uma supressão de cultura. A partir desse momento, hoje você vai ver um cambojano, ele não tem um elo familiar. Então, tanto que nesse mesmo Muitos documentário... se perderam na época. A maioria. A gente trabalha com educação. Você falar para uma criança que é importante ele saber ler e escrever é diferente de você falar para o filho do brasileiro. O filho do brasileiro sabe que ele tem que aprender a ler e escrever e se ele quer alguma coisa na vida. O cambojano eles perderam os pais, eles perderam os avós porque sabiam ler e escrever. Então você está lidando contra um principado, contra uma cultura demoníaca naquele lugar que vai levar muitos anos para a gente conseguir fazer alguma coisa. Mas não por isso que a gente vai se contrair, que a gente vai desistir. Caramba. E como que hoje tá essa realidade lá? Porque assim, a gente tem uma força ali muito grande, cultural, no sentido de trauma, né? Uhum. Porque, não, peraí, ler, escrever, ser inteligente. Aquilo que, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos, a busca pelo sonho americano, da realização pessoal, profissional, estudar, ser inteligente, né? Lá, provavelmente isso foi desconstruído. Foi desconstruído. Continua assim? O que acontece? Agora, nós temos Nós temos o rei, que o Camboja ele é monárquico, mas temos o representante master do governo. Quem que é o representante master do governo? Ele era general do Pol Pot. Todavia, ele concordou em abrir a economia do país, em abrir o país para investimento, para tecnologia, para outras companhias. Quem que está se aproveitando disso? China. Já tem bairros e bairros que são só chineses que compram. Então, a cultura chinesa está vindo muito forte no Camboja. Tem algumas escolas coreanas também que estão entrando ali. E isso está gerando algumas coisas boas para eles. Algumas fábricas que estão gerando oportunidade de emprego e tudo mais. Só que ainda existe um déficit muito grande entre entender se a importância de você se especializar entre você realmente fazer. Uhum. Então hoje isso já não é mais um impedimento, não é mais o que era antes diante da matança, da situação toda que Não, aconteceu. porém, recente no Camboja teve um repórter que tentou meio que se levantar contra e ele sofreu um assalto e tomou um tiro no peito a queima-roupa dentro de um café. Uhum. Então assim, quando chega a época de eleição no Camboja, o exército começa a desfilar. Vocês começam a mostrar algumas coisas, algumas embaixadas fecham, inclusive a da Rússia. Então, é um período tenso no Camboja. O Camboja, ele é assim, eles abriram, você pode vir, você pode visitar, não mexe com a gente. Aí tá tudo bem, você não tem problema nenhum. Caramba, é forte, né? E a realidade, é a realidade que vocês viram nos outros países que vocês estão, Tailândia, Índia, é semelhante a essa? É pior, é igual, assim, é melhor? Eu vou falar de Índia. A Índia ela tem um processo de perseguição, que é algo muito forte. Tá? Então você tem que ser muito estratégico na Índia, você tem que ser muito intencional na Índia. São quantas religiões lá? Mais de 400? 300? Religiões são mais de 300. Deuses lá são mais de 300 milhões. Então é normal você estar andando na Índia, ter umas pedras pintadas de laranja com os olhinhos lá, e o povo acendendo incenso e derramando em cima. Entendeu? Então, só que a Índia, o que acontece? Você não vai conseguir abrir uma igreja simplesmente por abrir. Isso não acontece ali, é muito difícil. Pode ser que tenha, também não vou generalizar, mas é muito difícil. Por isso que as pessoas entram sempre com alguma ação social, com algum trabalho que vá te levar a esse caminho. Foi exatamente o que nós trilhamos. Quando nós ganhamos um terreno, nós tanto sonhávamos em abrir uma igreja, nós abrimos uma sala de aula. Então ali começamos a dar aula, virou uma creche, foi se expandindo. Através daquilo dali, as crianças começaram a ter um comportamento um pouquinho diferente com os pais, gerou curiosidade. O indiano é muito curioso. E aí eles vinham, o que vocês estão ensinando? Que os meninos estão respeitando mais? Vem aqui no domingo que a gente tem reunião de pais e mestres. E dá-lhe culto em cima deles. Então, através desse processo, a escola cresceu. Hoje a escola está com 1.500 alunos. E ali na região que nós estamos, ela tem 108 escolas. 110 escolas, perdão. São 110 escolas credenciadas na região de Maharashtra. Nós somos a 8ª melhor escola do estado. Então, nós nos tornamos necessários para o estado. Então, o nosso acordo de bons cavaleiros com o governo é: vocês não mexem nas igrejas, nós não mexemos na escola. E assim a gente segue. Então, você tem que ser muito estrategista e intencional com eles. É muito inteligente, né? E a Tailândia é a mesma coisa, só que a Tailândia ela não tem esse processo de perseguição, ela não tem essa supressão religiosa. Todavia, o Thailand,
significa terra de homens livres. Eles nunca foram colonizados. Então, para mim, é o povo mais difícil de se converter ao Thai. Mais difícil do que a Índia que persegue, mais difícil que o cambojano. O Thai é o mais difícil de todos. Porque você não mexe na minha cultura. Eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu sou Thai, eu sou budista, eu sou... Então, é muito difícil. Muito, muito difícil. Então, onde que a gente está alocado? Nós estamos na fronteira com Laos e Myanmar. Tem um documentário na BBC falando sobre os fantasmas da Tailândia, que são mais de 400 mil pessoas que moram ali por aquela região, que não têm identidade. Eles não têm certidão de nascimento, eles não têm direitos humanos. Muitos deles são refugiados desses países que ficam ali, estão concentrados ali, e ninguém dá... Eles não estão nem contabilizados, humanamente falando. Então, é um pessoal que padece muito, que dá para fazer um trabalho muito legal com eles. Então, nós estamos com uma escola ali, automaticamente gerando esse relacionamento, já temos uma igreja implantada, justamente para poder alcançar esse povo que ninguém olha para eles. Então, a gente tem Camboja, a gente tem Tailândia, a gente tem Índia. Isso. E você tem algum material que você trouxe para mostrar esses números, esses resultados? Tem um slide que a gente Legal. poderia estar passando. Vamos dar uma olhada, então. Eu acho que é um ponto bem interessante, porque são quanto tempo? 18 anos de trabalho. 18 anos de trabalho. Desde da sua adesão ali ao projeto. São 10. São 10 anos, então, que você está lá. Então, tudo isso que está acontecendo há 10 anos a partir da sua chegada. E por que o projeto tem esse nome? Na verdade, se chamava Adore Índia. Quando os fundadores fizeram, o pastor Nai, ele estava numa viagem de trem dentro da Índia, pela Jokun. E ali no trem, Deus falou com ele. Falou, quero que você se mude para cá. Quero que você venha para cá. Deus, mas por que morar na Índia? E Deus trouxe o coração dele, porque é onde mais tem gente indo para o inferno no mundo. E de repente os olhos dele se abriram. E ele começou a ver a adoração naquele lugar. E aí Deus trouxe o nome para ele ali. Foi: eu vou ser adorado na Índia. Então o nome da Adore era a missão Adore Índia. Depois de estabelecido, quando o Camboja começou, a partir de então, nós trocamos o nome. Já não fazia sentido mais ser Missão Adore Índia, né? Então vai virar Missão Adore. Mas o nome, Deus vai ser adorado em povos não alcançados. Né? Muito bom. O que a gente tem aí? Pode passar o próximo slide. Então, esses são os países onde nós estamos, né? Então, Camboja, Tailândia, Índia. Pode passar o próximo, por favor. Esse censo, tá? É de um site chamado Joshua Project. Eles são especialistas em mapear povos não alcançados. Então, eu peguei... O que é um povo não alcançado? Um povo que tem menos de 2% de cristãos. Tá? Então, hoje a gente está com uma média populacional de 8 bilhões de pessoas no mundo. Pode passar a próxima, por favor. Aí eu vou falar um pouquinho de Camboja. Tá? Camboja, se você for ver, você tem 16 milhões de pessoas hoje que nunca ouviram falar de Jesus. Que não sabe quem é Jesus. Então, 96% de uma nação não saber quem é Jesus é muito complicado. Então, ali você tem minimamente alcançado, superficialmente alcançado, parcialmente alcançado, significativamente alcançado, 0,7% de um país inteiro. Tá? Passa o próximo, por favor. Tailândia piora, proporcionalmente em número de pessoas, porque são 61 milhões de pessoas não alcançadas. Tá? Que não se tem uma igreja para congregar, não tem. Próximo, por favor. E a Índia é Índia, né? A Índia tem 1,3 bi de pessoas que nunca ouviram falar de... Eu lembro uma experiência que eu tive num táxi na Índia uma vez, que um indiano, a gente se enrolando no inglês ali, eu muito mal e ele pior, mas ele entendeu que eu era brasileiro, e eu perguntei para ele, mas era bem no norte da Índia. Eu falei, você já ouviu falar num homem chamado Jesus? Eu falei, não sei quem que é. Beleza, continuou uma conversa, de repente, mas é Brasil, Neymar, o cara conhecia o Neymar, não conhecia Jesus. Então, eu fiquei com vergonha aquele dia. Aquele dia me deu bastante vergonha, porque sabia que muita gente conhece os nossos astros, os nossos jogadores, os nossos artistas, mas o principal eles não conhecem. Tá? Vou mostrar um pouquinho de uma realidade, pode passar, por favor. Falando de Camboja, essa é uma foto que tem lá, na época da matança. Foi quando eles tiraram as pessoas das cidades, e eles não matavam só os pais, eles matavam os bebês também.
Então tem uma árvore lá que tem muitas ofertas, até tem umas fotos dela, mas não deu para colocar, que eles matavam bebês de até 2 anos ali. Eles pegavam os bebês e batiam na árvore até matar e depois só descartavam. Tem ossos de crianças ali, mais de 2.000 bebês foram mortos ali. Pode passar, por favor. E essa é uma história que acho que foi um dos mais impactantes que eu tive na minha vida. Eu estava visitando as famílias lá no vilarejo. O vilarejo que nós estamos é onde mais vende criança para prostituição infantil. Kapong Spoo, no Camboja. E a mãe dessa bebezinha aqui queria vender ela para mim por $50. Literalmente, fala, você não quer levar para você? $50. Não posso? R$500. Como que eu vou, né? Conversamos um pouquinho mais com a mãe da menina. Eu fui embora com a mãe da menina me oferecendo a menina por uma televisão. Tá? Aí o meu filho estava com 1 ano e 10 meses, na época ele estava lá comigo. Meu filho está com 4 anos, vai fazer 4 anos em fevereiro, já cruzou o mundo 4 vezes. Sempre levo, meu filho, sempre levo ele para lá. E aí comecei a olhar para o Benjamin, estava com 1 ano e 10 meses na época. E eu comecei a comparar essa menina. Eu falei, ele vai crescer num lar estruturado, numa família que ama ele vai ter uma boa educação, ele tem tudo para se dar bem. E essa menina? O que vai acontecer com ela? E aí a gente tinha um sonho, sempre tivemos um sonho de ter orfanato lá no Camboja. Sempre quisemos e tal. Mas eu acredito, Douglas, que às vezes Deus ele leva a gente para lugares específicos, para falar coisas específicas para nós. Eu tenho certeza que Deus ele tinha uma vontade muito grande de ter um orfanato naquele lugar, e eu entendo que quando a vontade da terra se junta com a vontade do céu, coisas lindas acontecem. No dia seguinte eu reuni toda a minha equipe, falei, gente, amanhã ninguém come, amanhã é jejum, oração, e eu entendo que Deus ele vai fazer alguma coisa. E pode passar a próxima, por favor. Eu levei o pessoal para um terreno, e a gente foi orar. Nesse tempo, eu falei, Deus, dá um orfanato para nós aqui. A gente não tinha R$1 para fazer aquilo, mas tinha alguma coisa que eu sabia que estava acontecendo ali. E janeiro de 23, não, desculpa, julho de 23, uma família no Brasil, que já vinha acompanhando a gente, já ofertava para nós, falou, olha, nós entendemos a seriedade do trabalho de vocês, nós sabemos quem vocês são, nós sabemos todo o feedback de vocês, tudo que vocês fazem. E nós temos o sonho de abrir alguns orfanatos no mundo, e nós gostaríamos que vocês fossem essa organização que abrissem, que cuidassem disso para nós. Se nós ofertarmos um terreno, vocês não cuidariam de um orfanato para nós? Você pode passar a próxima foto, por favor? Em julho, nós compramos um terreno exatamente do lado da escola para fazer um orfanato para 100 crianças. E pode passar, por favor. Que agora já está assim. Na verdade, está bem mais avançado já. Pode passar mais um, por favor. Esse vai ser o Final... Volta. Esse vai ser o Final Home Camboja. Tá? Que aí vamos receber 100 crianças que não vão para prostituição, que não vão para o tráfico humano. Eu creio que eu vou ter mais de 100 pastores sendo formados aí. Isso que move nossa vida, nosso coração. Pode passar, por favor, te mostrar alguns futuros moradores aí. Essas crianças aí, só 2 moram com os pais. O resto foi tudo abandonado. É normal o pai se mudar para Tailândia, enfim, sair de casa, e as crianças ficam. Isso aqui é uma casa cambojana. Esse estrado aqui é onde eles dormem. Então, tudo meus filhos esses aí. Pode passar. Eles saem e deixam sozinhos lá. Abandonam. Tem muito caso de criança abandonada. Essa é a nossa escola, lá no Camboja. Tá? Hoje estamos com 350 crianças lá. Pode passar, por favor. Essa é a escola da Índia. Então são 1.500 alunos hoje estudando com a gente. Pode passar. Escola da Tailândia. Você lembra do caso de uns meninos que eram presos numa montanha, lá na Tailândia? Não. Um time de futebol, eles foram se esconder da chuva. Sim. Essa montanha aqui atrás. Tá. Foi ali. Onde eles ficaram presos ali. Essa é a escola da Tailândia. Da Tailândia. Essa é enorme. É. E aqui a construção de vocês sendo construída aqui atrás? Tudo nosso. Então... Essa tem quanto tempo? 7 anos. Essa escola. Pode passar, por favor. Esse é um instituto de ação social que eu abri em Curitiba. Tá? Aqui a gente está oferecendo aula de robótica, música, dança e informática para as crianças. Estou no 3º bairro mais violento da cidade. Aonde? Tatuquara. Índice de não conclusão escolar altíssimo naquele bairro. E o sonho é que esse instituto ele se torne uma escola bilíngue,
Tenho desejo de abrir uma escola bilíngue dentro de comunidades no Brasil, ensinar as crianças desde pequenininho, que não é porque eles nasceram naquele contexto que eles precisam crescer e morrer naquilo dali. Com a intenção de prepará-los para missões. Também. Para a vida. Gera oportunidade de vida. Por mais que o camarada não vá servir em missões, mas se ele mudar de vida, valeu, conhecer Jesus, se converteu, virou um bom pai de família. É o caso, 13 anos você estava dentro de um instituto missionário. Estava dentro de um instituto missionário. De uma ONG missionária. Exatamente. Pode passar, por favor. Mais uma. Então, hoje a gente está com 22 igrejas na Ásia, né? São mais de 4.000 pessoas já convertidas, frequentando as igrejas. Pode passar, por favor. E essa foi a inauguração da igreja que a gente fez na Índia esse ano. Que os hindus ameaçaram a gente a botar fogo na igreja com a gente lá dentro. Por causa do culto? Por causa do culto. Tava tendo umas manifestações, uns movimentos ali por causa do partido primeiro-ministro, na época de eleição. Tem uma data bem específica que os hindus comemoram uma vitória sobre os muçulmanos, uma vitória sangrenta sobre os muçulmanos. Aí os muçulmanos ameaçam retaliar. Fica muito tenso o país. Extremamente tenso. E foi bem nessa época, e esse manifesto passou ali por onde nós estávamos. E aí o pessoal estava em alerta, falou, olha, pode ser que eles venham aqui, eles vão botar fogo se eles... E agora, o que a gente faz? A gente cancela o culto ou a gente vai? A gente não só foi, a gente batizou 14 esse dia. Então, a gente está disposto a arriscar tudo, a entregar tudo, sabe? Então, acho que finalizou o PowerPoint. Entendi. E tem um vídeo da... Tem. Vamos ver esse vídeo? Vamos. A Missão Adore trabalha há 2 décadas em povos não alcançados para fazer Jesus conhecido na Ásia. Hoje estamos em Índia, Camboja e Tailândia. Só a Índia possui mais de 1 bilhão de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Imersos na escuridão de idolatria, cativos pela adoração a mais de 300 milhões de deuses como macacos e ratos. E nesses povos ainda existe outra dor. Em nenhum momento da história da humanidade houve um número tão grande de escravos. E milhões de crianças são forçadas a trabalhar diariamente devido à miséria e à falta de estudo. Muitos meninos e meninas são vendidos para a prostituição, crianças que se tornarão homens e mulheres que tenderão a repetir esse terrível ciclo. Deus tem mudado a história desses países através de uma estratégia de evangelismo, a educação. Com 3 escolas implantadas, mais de 2.000 alunos agora têm uma perspectiva de futuro, pois foram salvos e todo dia levam um pouco mais do Senhor Jesus para seus pais e irmãos em seus lares. Além do nosso orfanato na Índia para 65 crianças, Deus nos permitiu construir um orfanato para 100 crianças no Camboja. Crianças que nunca trabalharão como escravas ou passarão pelo terror de serem vendidas para prostituição. Mais uma igreja, e aqui é o fruto da sua oração, da sua oferta. Você vai ver um povo animado que serve ao Senhor. Em janeiro de 2024, inauguramos mais 2 igrejas na Índia em um momento de muita perseguição. A Igreja de Cristo não para de crescer. Já são 22 igrejas implantadas na Ásia, onde milhares de ex-hindus, muçulmanos e budistas encontram a alegria e a novidade de vida. Pessoas que antes eram cativas na escuridão, agora conhecem a luz, e assim fazemos discípulos, batizando e ensinando. Milhões de pessoas morrem sem nunca terem ouvido falar do amor de Jesus. A Ásia grita com urgência, seja você a resposta.
Esse vídeo aí que vocês estão vendo agora, ou melhor, que vocês viram, esse vídeo é o mesmo vídeo que está rodando aqui pra gente. E eu quero que enquanto esse vídeo roda aqui, vocês já acompanharam aí, o Thiago fale um pouquinho sobre como foi a preparação desse vídeo, como foi as pessoas que estavam gravando esses vídeos. Conta um pouquinho dessa realidade pra gente, Thiago. Na verdade, muitas partes fui eu que fiz. Foi você? Fui eu. Tem muitos takes aí que fui Melhor eu que ainda, peguei. vamos falar sobre isso. Eu tenho uma equipe muito boa também de captação, então só que deu certo de eu estar nos lugares e conseguir fazer essas captações também. Tá? Assim, como eu tenho equipes lá na Ásia, eu trabalho muito com obreiro local. Tá? A maioria dos meus obreiros são locais. Então, por quê? Porque o brasileiro, ele tem esse processo de adaptação, cultura, comida, tem uma série de fatores ali. O obreiro local, ele não sente saudade de casa, ele não sente problema com comida. O obreiro local é fantástico para você trabalhar com ele. Ele é mais barato, financeiramente falando, para você manter um obreiro local do que um brasileiro que precisa receber em dólar. Então, nós temos um discipulado muito forte com eles. Então, muitos deles estão acostumados, estão adaptados com a realidade, né? Então, só que os brasileiros que vão pela primeira vez, a equipe para fazer esse processo de captação que tem esse primeiro impacto, é impossível o cara não chorar. É impossível o camarada não chegar com o coração quebrado nisso daí. Por exemplo, acabou de passar ali o vídeo do orfanato, das crianças adorando. Fui eu que filmei aquilo dali. E o que aconteceu? Eu tava morrendo de saudade de casa já. Eu tava 10 dias fora de casa, minha família não tinha ido para a Índia, eles iam me encontrar na Tailândia. E aí você entra naquela coisa, poxa Deus, tô com saudade de casa. E eu entrei no Final Home e as crianças estavam adorando. Eles estavam cantando uma canção linda, 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 linda. Uma presença de Deus que você não vê, você não sabe. Porque nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas lutas, nós temos nossa vida. Mas eles estavam adorando sem ter nem o que comer. Eles estavam adorando porque Deus tirou eles da estação de trem e deu um lar, deu pessoas que amam. É uma adoração diferente. Então, é muito impactante você participar de um processo desse, você ter um registro desse que você mesmo que fez. Sabe? Então, foi fantástico. Sempre é fantástico esse processo. O que hoje você encontra com maior dificuldade para que todo esse projeto ele continue alcançando mais vidas, ele continue tendo mais abrangência, mais alcance, sendo realizado hoje? Acesso. Hoje nós precisamos de acessos, parceiros, estrutura. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande por falta de ter uma base de treinamento no Brasil, né? Eu não tenho espaço para isso, não tenho estrutura para isso e não tenho recurso para fazer também, né? Então, um missionário que vai para o campo, o que eu preciso? Eu preciso encaminhar ele para uma escola de missões, para ele ter essa primeira experiência, para ele ter esse primeiro impacto. Depois ele vai voltar, ele vai servir conosco ali no nosso escritório, no nosso instituto, para que a gente possa se conhecer mutuamente e então ele estar apto a ir para o campo. E todo esse processo leva mais tempo do que poderia se nós tivéssemos uma base de treinamento hoje. Entende? Então, esse é um grande déficit que nós temos, é um lugar onde eu possa treinar missionários. Você que está aqui acompanhando esse podcast, você que é membro de uma igreja, você que trabalha em uma empresa, você que é empresário, você que é um pastor, um líder, e você entende que a causa missionária é uma causa de Deus e que talvez você que está aqui acompanhando foi alcançado por a mensagem aqui da Missão Adora, eu quero que você mande uma mensagem pra gente. Você tem nossas redes sociais aí, vocês que acompanham espiritualmente, manda mensagem no direct, manda um e-mail pra gente, que a gente vai conectar você com o Thiago, para que você possa de alguma maneira cooperar, para que você possa de alguma maneira fazer parte disso tudo que está acontecendo. Porque hoje, como você pode ver, uma das maiores necessidades que ele tem são necessidades financeiras e de capacitação. Então, precisa de recursos, precisa de capacitação. Você também, que talvez de alguma maneira você entende que você tem um chamado missionário e que você gostaria de fazer parte, nós vamos receber a sua mensagem, vamos direcionar para o Thiago, o pessoal da Missão Adora,
E no final também a gente vai estar falando aqui como que você pode acessar ele diretamente também. Thiago, hoje, depois de 10 anos fazendo isso, o que você está enxergando para o futuro desse trabalho e da realidade desses países e de outros países? Eu sei que eu estou só no começo. Eu sei que mudar circunstâncias leva tempo. Então, minha perspectiva nós temos um alvo, nós queremos alcançar 20 países, pelo menos. No mínimo, uma escola em cada um, no mínimo 5 igrejas cada um. Então, enquanto nós não alcançarmos, eu peço para Deus, me dá tempo. Me dá tempo que enquanto não alcançar pelo menos metade disso, para eu ver alguém dando continuidade, me deixa participar disso. Então, perspectiva de futuro, tá? Nós queremos alcançar 20 nações, com escolas, com orfanatos, com igrejas. Tem muita gente precisando. Tem muitas bebezinhas sendo vendidas aí para prostituição, para tráfico de órgãos, que ninguém tá sabendo, ninguém tá vendo, e muitas vezes a gente fecha os olhos para isso, porque a gente não é uma realidade bonita, não é uma realidade que a gente quer ver, porque se a gente vê, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente é conivente daquilo. Então, particularmente falando, eu enxergo um futuro muito promissor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas naquele lugar. Deus vai mudar a história do Camboja, da Índia, das Filipinas, do Laos, do Mianmar, da Coreia do Norte. Deus ama esse povo, né? A questão é o quanto nós estamos dispostos a se entregar por eles também, né? Então, minha perspectiva de futuro é essa. Nós queremos alcançar 20 países no mínimo. Qual é o próximo país que está em mente aí na cabeça de vocês? Vocês têm alguma coisa em mente já? Mianmar. Como? Mianmar. Fala um pouquinho mais sobre ele. Na verdade, Mianmar, eles estão num processo de guerra civil, né? Então, na verdade, tanto o Laos quanto o Mianmar, nós estamos a 15 minutos de cada um, ali na fronteira do Golden Triangle. Então, o Mianmar ele é um país extremamente fechado. Então, o que nós estamos fazendo? Sendo intencionais. Quando abre a fronteira, nós trazemos as pessoas de Mianmar para dentro da nossa escola, da nossa estrutura na Tailândia. Estamos discipulando eles, pastoreando eles, para que eles voltem e eles comecem. Porque nós não conseguimos entrar. Então, essa é a nossa estratégia. Nós colocamos a escola exatamente na fronteira, que eles consigam ir de moto, de carro, até a escola, até a igreja, para eles serem treinados, para eles serem discipulados, e eles voltarem e eles darem continuidade, até que nós possamos entrar, de fato, com estrutura, com outras questões. Mas esses são os nossos próximos alvos. Laos e Mianmar. Boa. Hoje, olhando para todo esse contexto de igreja, né, nós temos hoje uma população muito grande de cristãos, em sua grande maioria também evangélicos. Como que você tem percebido o movimento da igreja no trabalho missionário? Você acha que a igreja ela tem cumprido o seu papel nesse aspecto, ou você acha que a igreja está em falta nesse sentido e precisa melhorar? Essa é uma pergunta delicada, mas eu gosto. Na verdade, assim, eu penso que por muito tempo nós vivemos o 8 e o 80. A igreja teve uma época que ela foi absurdamente missionária. Na história da igreja, ela foi extremamente missionária, expansionista e tudo mais. Só que por alguns percalços que nós tivemos na história com missões, isso é um problema enorme. Igreja de enviar um missionário e o missionário desvirtuar aquilo dali, e teve muita igreja ferida, entendeu? Eu creio que a igreja ela pode com certeza fazer mais. Tem um censo que vai ter na internet, não lembro se foi o IBGE que soltou, mas em 2019 nós abrimos 17 templos por dia no Brasil, Douglas. 2019 nós abrimos 17 templos por dia evangélicos no Brasil, por dia, tá? Eu vou passar para vocês depois esse estudo, porque foi para o meu mestrado. Então, foi um dado aceito, tá, pela academia. 17 templos por dia evangélicos abertos no Brasil. Será que a gente não poderia estar abrindo 17 templos por dia lá onde ninguém fala de Jesus, onde ninguém prega sobre Jesus, mas ao mesmo tempo eu vejo que a igreja está passando por um processo de cura com missões. Tá? Porque, sim, teve muita gente mal intencionada, teve muita gente despreparada que usou e abusou de recurso da igreja, de boa vontade de igreja. Eu tenho contato com muitos pastores que falam, olha, se você falasse para mim que você era de tal lugar, eu não te receberia.
Se você não fizesse um feedback de prestação de contas para nós, como vocês fazem na Adore, eu não te receberia. Se você não tivesse uma indicação, e você vê que é uma dor deles, entende? Então, com certeza nós podemos fazer mais. Nós temos recurso para isso. A gente tem recurso para pagar 50 mil de cachê para um cantor gospel, para um pastor vir pregar 40 minutos. Então, a gente tem dinheiro para investir em missões. A questão é, a gente precisa de um processo de cura na igreja. Então... A gente tá no processo de evangelização da própria igreja, né, cara? É uma coisa muito absurda, porque... enfim, a gente sabe que... E o fato de ter aberto 14 igrejas não significa que essas igrejas que estavam abrindo eram igrejas saudáveis, né? Não. Não se trata de quantidade, né? Se trata de qualidade. Acho que qualidade é extremamente importante. É bonito a gente falar, eu tenho a minha igreja sede, tenho 15 denominações abaixo de mim. É legal, todo mundo quer. Ok. Agora, será que a gente está realmente colocando um recurso, força, tempo? Será que realmente a gente precisava disso tudo? Entende? Uhum. Então... Tantos lugares precisando, tanta gente precisando... E os recursos sendo condicionados... Sim. E eu vejo até mesmo uma demarcação geográfica no Brasil, porque sim, tem lugares no Brasil que não se tem igrejas. Tem. Você vai pegar ali no norte do Brasil, algumas regiões que não tem igreja. Por que a gente não vai para lá, então? Uhum. Por que a gente concentra aqui? Né? Do centro-oeste aqui para baixo. Então, vamos para lá também, entende? Então, eu acho que a gente precisa abrir um pouquinho a mente para isso. Saber que tem mundo lá fora, saber que tem gente precisando lá fora. A gente vê essas megas igrejas surgindo aí, né? Principalmente igrejas com muita relevância, pessoas famosas, ricas. E eu tenho percebido que esse papel missionário não tem sido tão abordado. E o que tem sido abordado é esse humanismo dentro da igreja, né? Sim. Você vai vencer, Então parece mais um lugar de palestra motivacional, autoajuda, do que uma igreja que realmente está atendendo aos órfãos e viúvas, está atendendo verdadeiramente a Cristo, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Como que você enxerga isso e de que forma que você percebe que a insegurança das pessoas em ajudar, em apoiar missionários e ONGs como a Adore, mas a missão Adore tem sido um impedimento por causa... As pessoas estão machucadas, estão desconfiadas. Exatamente isso. As pessoas estão machucadas com tanto desvio, tanto escândalo que aconteceu, que assim, hoje em dia a gente olha e fala, em quem que eu vou confiar? Uhum. Né? Por exemplo, eu tenho, por cultura, eu amo ofertar em missões. Eu não oferto só na Adore, eu oferto em outras organizações, outros missionários. Tem muita gente que eu tenho prazer de fazer isso, faço isso porque eu amo. Mas infelizmente, eu posso listar para você 5 missões, entre missões e missionários, que eu ofertei por mais de um ano e eu nunca recebi um muito obrigado. Eu não recebi um sinal de fumaça para dizer, poxa, recebemos o seu dinheiro, estamos aplicando nisso daqui. Então, assim, chega uma hora que você para, chega uma hora que você cansa. Ou então de pessoas procurarem você, elas estão no campo, elas procuram você, eu estou precisando de ajuda para isso. Você ofertou na vida dele, ele só volta para falar com você quando ele precisa de novo. Então você perde o vínculo, você perde esse senso de missão, esse senso de estar fazendo junto, entende? E o que as pessoas querem é isso, elas querem participar daquilo que de fato está acontecendo. E tem que participar porque elas estão abrindo mão de um tempo com a família, muitas vezes de uma viagem, qualquer coisa, para poder investir na vida de missionários, nas organizações. Então penso que as missões poderiam olhar com mais carinho para essa causa também, para esse ponto, né? Que quem está ofertando porque também quer saber, quer ver resultado. Isso é normal, né? Resultado todo mundo respeita. É muito louco isso pra mim, cara. Por causa desse trabalho, da forma como tem sido feito igreja, né? Porque igreja é isso, cara. A igreja é a missão, a igreja é atender essas crianças, essas mulheres. E quanto mais templos
Será que a gente precisa de mais templos? Será que a gente precisa de Mais estrutura, né? Será que é isso? Será que a gente precisa de todo esse luxo dentro de todas essas igrejas? Será que esse é realmente o trabalho evangelístico que Cristo quer que nós venhamos fazer? É um questionamento interessante diante da realidade, por exemplo, como nós aqui que estamos abrindo o Espiritualmente Podcast para que o Thiago esteja aqui, para que ele venha falar dessa causa, porque ele é a voz daquelas crianças que estão lá. Ele é a voz daquelas mães que estão lá, que estão entregando as filhas para ser vendidas por $50, e que muita gente pode pensar, nossa, que absurdo uma mãe fazer isso. Vai morar lá e vai viver lá para ver como é que é. Se de repente você também não estaria sendo influenciado por essa cultura, porque é muito fácil julgar, estando aqui no Brasil, por exemplo, num lugar onde tem Bolsa Família. Sim. E as pessoas ainda reclamam. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Da gente começar a olhar para o que nós estamos fazendo e como que nós podemos contribuir. Como que a Missão Adore, ela tem se posicionado no aspecto de transparência, de comunicação, de influência para que as pessoas possam aderir a esse trabalho, os pastores, os líderes, os empresários, porque isso serve para todo mundo, tá, gente? Não é só para a igreja. Então, nós entendemos que você precisa caminhar como organização agora em duas esferas. A esfera legal e a esfera moral. E uma não pode se contrapor à outra de maneira nenhuma. Então, nós sempre levamos muito a sério essa questão. Nós estamos mexendo com recurso, a gente está mexendo com recurso santo. Tá? Então, nós somos auditados, nós temos uma auditoria externa independente da Adore. Tá? Nós temos todos os nossos livros contábeis ficam à disposição para quem quiser olhar, para quem quiser ver. Tá? Então, essa é a nossa questão legal de transparência. E eu tenho um setor específico no meu escritório em Curitiba, um setor de operacional, onde as pessoas são responsáveis em dar feedback, em dar retorno para cada pessoa, para cada ofertante da Missão Adore. Ele vai receber o WhatsApp da missão, ele vai receber uma ligação da Adore cada 3 meses, ele vai saber o que está acontecendo, ele vai ouvir a voz de uma pessoa ali, ele tem um endereço para ele visitar quando ele quiser, ele pode estar visitando nosso escritório, pode estar conhecendo nosso trabalho na Ásia. Eu tenho caravana de igrejas, pastores que vão para a Ásia para conhecer nosso trabalho. Então, a questão de transparência a gente sempre trabalhou assim muito a sério. A gente sempre levou muito a sério esse processo de comunicação. Nós nunca deixamos nenhum mantenedor sem resposta. Tá? Então, aconteceu alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, a pessoa vai ter um retorno, vai ter um feedback daquilo que ele precisa. Isso a gente fica muito em cima. Todas as nossas ligações na missão são gravadas, a gente é totalmente auditável para isso. Tá? Justamente para que traga essa segurança, porque nós entendemos esse ponto de dor das igrejas, dos pastores, dos mantenedores, dos empresários. Poxa, para quem que eu estou ofertando? Para onde está indo meu dinheiro tão suado? Né? Que eu estou abrindo mão de alguma coisa. Está indo aqui, ó. Então você vai ver aquilo que você está ofertando, vai ver fruto daquilo que você está ofertando. Muito bom. Eu acho que é bom as pessoas que frequentam uma igreja perguntar para os seus pastores e líderes se eles ajudam em alguma missão. Ou se é só a missão deles, né? Muito bom. Vamos lá. Eu acho que vale a pena agora você falar um pouquinho sobre como que eles encontram vocês nas redes sociais, falar um pouquinho sobre como que eles podem ter acesso a mais informações, o pessoal que está assistindo, vocês têm site, redes sociais. Fala aí pro pessoal que tá... Legal. Então, qualquer pessoa que queira entrar em contato com a Missão Adore, nós temos o nosso site missãoadore.com.br, tá? Nossas redes sociais também são @missãoadore. Para você que quiser se tornar um parceiro da missão, no nosso site vai ter um link ali para você se cadastrar. Você sempre vai ter um ser humano por trás da tela respondendo você. A gente não trabalha com inteligência artificial, tá? Justamente para isso, para que seja algo pessoal. Quem quiser falar comigo também, basta entrar em contato com o WhatsApp da missão, a gente vai agendar, eu consigo conversar, consigo atender, tá, essa demanda, porque eu faço questão de estar perto das pessoas que têm caminhado conosco. Então, é só você colocar, seja rede social, seja site @missãoadore, tá, ou missãoadore.com.br, que você vai ter acesso. Nossos vídeos no YouTube, nossas pregações, nossas conferências, vai estar tudo ali disponibilizado. Muito legal. Então tá pronto. Aí, ó, vocês já sabem, agora existe uma causa que vocês podem fazer parte. É um convite para todos vocês que querem fazer algo a mais na vida de uma pessoa que pode estar precisando de socorro, precisando de ajuda. Então, gente, só
só acompanhando aí, como vocês puderam ver no vídeo que a gente rodou, só acompanhando a história dessas pessoas é que realmente o coração se move. Então, pesquise mais sobre o assunto, vá atrás de mais informações, tem tanta coisa nas redes sociais, na internet, no YouTube, no Google, né? Então, entenda a realidade cultural de cada país, entenda o que essas pessoas estão passando para que o seu coração se mova e atenda à necessidade delas. Eu acho que é uma coisa importante. Thiago, olhando para aquela câmera lá, qual é o recado que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo acerca de tudo aquilo que você tem vivido e visto e que você tem como missão? Basicamente, eu quero falar para um público bem específico que eu senti no coração aqui, tá? Eu já ouvi muita pergunta, pastor, não é perigoso ir para um lugar desse? Deixar toda a segurança de um banco, de uma empresa, não é perigoso ir para um lugar desse? E meu recado é muito simples, perigoso é você viver fora do propósito de Deus para sua vida, porque aí você vive de qualquer jeito, isso para mim é perigoso. Então, você entendeu que você tem um chamado missionário, tá? E você tem essa desenvoltura, tá? Essa chamada definitivamente para sua vida, se especialize. Tá? Missionário de carreira é uma raça em extinção, sempre digo isso. Então, sirva a Deus com a sua profissão. Sirva a Deus sendo um médico, sirva a Deus sendo um engenheiro, sirva a Deus sendo um professor, sirva a Deus sendo um profissional liberal, um profissional de marketing. Sirva a Deus com aquilo, com seus talentos. Tem um chamado transcultural sobre a minha vida. Aprenda inglês. Tá? Eu sempre digo que o tanto que você prega é o tanto de inglês que você fala. Então, se você não se especializa nisso, você acaba sendo até mesmo um peso para quem está te recebendo. Então, eu quero falar com esse público bem específico. Eu tenho um chamado, abrace. Você nunca vai se arrepender. Eu nunca me arrependi nem por um dia da minha vida, da decisão que eu tomei. Então, acho que esse é o recado mais importante que eu poderia dar para vocês. Muito bem. Recado dado. Agora é com vocês, tá bom? Todo mundo que precisar, quiser falar alguma coisa a respeito, pode mandar mensagem para mim. Manda mensagem aí no e-mail do Espiritualmente, no direct, manda mensagem pro Thiago nas redes sociais. A gente está aqui para poder auxiliar você nessa jornada, para que você possa fazer parte disso. Qualquer pessoa pode ajudar. Inclusive, eu estava vendo aqui, gente, os valores são extremamente acessíveis para as pessoas poderem ajudar. São valores que você pode começar a ajudar com R$30, R$35, tá? Então, quer dizer... será que esse valor vai fazer falta para você no final do mês? Mas na vida dessas pessoas pode fazer falta. Hoje, quantos filhos você tem, mais ou menos? Cara, uns 2.000. 2.000 filhos? 2.000 filhos. Aí, então dá mais um filho pro homem. Ele tá com tempo aí para arrumar mais Tá filhos. fácil. Tá fácil dele arrumar filho. Então, ele é o cara que vai resolver. Então, gente, imagina uma criança sendo vendida por $50. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento, né? Então, a gente pode fazer alguma coisa por isso. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, Thiago, pela participação. Prazer estar aqui com você. Nós vamos ser parceiros aí, vamos caminhar junto. Tem outros projetos, pessoal aí também da Bezalel Academy que está apoiando o trabalho. O Lucas está aí auxiliando também nesse processo. E vamos fazer esse trabalho acontecer. Vamos alcançar mais vidas e ter mais pessoas aí que possam servir nesse aspecto. Amém. Esse Eu que trabalho agradeço. é um trabalho muito bacana. E vamos fazer esse trabalho alcançar a proporção que ele pode alcançar. Conta com a gente. Amém. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo e por cada ouvinte também, pelo tempo de vocês. Que Deus possa continuar abençoando tremendamente cada um a 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Lembra que toda a última quarta-feira nós temos aqui o Espiritualmente Debates, que também é um outro quadro que vocês gostam bastante, que é as discussões teológicas. E também nós temos o Espiritualmente Podcast e nós estamos aí nos preparando para uma coisa nova que vem por aí. Eu quero que vocês se preparem aí, porque em breve nós vamos ter a conferência Espiritualmente acontecendo e eu quero que vocês fiquem ligados nas notícias, nas novidades. Quem sabe a Missão Adora não esteja lá com a gente. Seria um prazer. Tá? Então, vamos ficando por aqui. Lembra de apertar esse botãozinho aqui embaixo, se inscrever, apertar também o sininho para ser notificado para o novo episódio que for ao ar.
Lembra também de compartilhar para mais e mais pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse episódio de hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração, até o próximo. Tchau! Seja bem-vindo à Livraria Família Cristã, a maior e mais completa livraria do Brasil. Muitas pessoas se perguntam por que a Livraria Família Cristã consegue vender tão barato. A resposta é muito simples. O nosso objetivo é levar cultura ao alcance de todos, que todos os brasileiros possam ter acesso à leitura e a um livro de qualidade. Uma outra resposta está atrás de mim, é o maior estoque do Brasil. Trabalhamos com altas tiragens para garantir o melhor preço para você sempre. A partir do momento que você realiza a sua compra aqui na Livraria Família Cristã, o seu pedido cai aqui no nosso centro de distribuição. Aí, o trabalho começa do nosso lado. Nós pegamos o seu pedido com muito amor e carinho, separamos, conferimos e embalamos com todo cuidado para que o livro chegue aí na sua casa intacto e sem nenhum problema com ele. E agora que você já conhece um pouco mais da nossa estrutura, nós gostaríamos de convidar você para comprar aqui na Livraria Família Cristã. Aqui você vai encontrar produtos exclusivos com o melhor preço do Brasil e opções de pagamentos que cabem no seu bolso. Além disso, você vai contar com as melhores transportadoras do Brasil para entregar o seu pedido aí no conforto da sua casa.